E aí pessoal, Pastor Vini, tudo bem? Vim trazer para vocês aqui uma explicação dessa guerra que está acontecendo, mas para a gente entender a guerra que está acontecendo agora e linkar ela com a Bíblia e tudo como profecia na Bíblia, dos fins dos tempos, guerras e rumores de guerra, a gente precisa entender a história. O que aconteceu para a Ucrânia e a Rússia estar nessa briga, estar chegando nesse estado perigosíssimo para o mundo, para a humanidade. Então, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá em 1809, quando Napoleão Bonaparte decidiu ser dono de tudo e querer tomar todas as províncias e os países pequenos em volta da Rússia, tornando-se a maior poder daquela época. Napoleão, então, decide formar as suas tropas com 700 mil homens para invadir a Rússia. E aí você vai entender onde a Ucrânia entra nessa história. Napoleão queria ter o domínio político sobre todos os estados europeus e também controlar todos os mares. Porque se ele tivesse isso nas mãos dele, ele iria decidir para onde as exportações iriam acontecer. Ou seja, privando países como a Rússia de receber suprimento de outros países para ela poder produzir armas, produzir tudo que ela precisasse e também para suprimento de grãos e de tudo aquilo que a Rússia precisava para sobreviver. Porque muitos países, principalmente como a Rússia, que é muito frio, ela depende de muita exportação. Então Napoleão ele queria ter o controle político de toda a Europa Ocidental e controlar todos os mares. Assim ele controlaria todos os países ao seu redor e teria tipo o mundo às suas mãos. Só que aí ele decide, mesmo assim, depois de todo esse tratado, invadir a Rússia. A Rússia ficou lá de cantinho como assim, ó, não tenho nada com isso. A gente fez um tratado, mas eu não vou proibir as exportações. Inclusive aumentou as exportações e importação. Isso foi uma afronta para Napoleão. Fora isso, Napoleão tentou se casar 2 vezes com 2 mulheres de suma importância lá da Rússia e foi recusado. Então ele ficou muito nervoso. Isso levou ele, em 1812, a invadir a Rússia. Você imagina, a Rússia é gigantesca, um país totalmente frio, que para as pessoas que vivem lá já não é fácil. Imagina a França indo lá querer invadir a Rússia. E não é que Napoleão conseguiu invadir a Rússia, foi entrando com suas tropas, mais de 700 mil homens. Quando eles chegam até a porta de Moscou, a Rússia tinha preparado uma emboscada. O frio era muito forte, eles não conseguiam mais suprimento. A Rússia dizimou a maioria dos soldados, matando mais de 600 mil soldados. O Napoleão percebeu que não ia dar pé para ele, manda todo mundo voltar, mas nessa brincadeira de vai e volta, no máximo que conseguiu voltar para a França, ainda fugindo, escondido, foram 40 mil homens apenas. Nessa brincadeira, aonde entra a Ucrânia? A Ucrânia, ela faz uma divisa com a Rússia. E quando as pessoas querem chegar até Moscou, elas têm que ir pelas linhas litorâneas. E isso dá uma distância, por exemplo, para a França ou para os países vizinhos, mais ou menos de 1.600 quilômetros até Moscou. Então, para qualquer inimigo, fica muito difícil atingir Moscou, que é o epicentro da Rússia. É como se fosse Brasília aqui no Brasil. É o lugar onde tudo acontece. A Ucrânia foi, naquela época, tanto na época de Napoleão, quanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foi um ponto de salvação. Porque como ela não se aliou aos países que estavam contra a Rússia, por ser irmã da Rússia, e porque também elas eram unidas, União Soviética, e depois se separaram. Então, tipo, foi um rolo, mas elas eram como se fosse uma família. Todas essas brigas políticas, e quando houve a separação da União Soviética, e a própria Ucrânia teve força de se tornar uma nação, isso já vem gerando no coração dos líderes aquele patriotismo fanático, aonde, por exemplo, hoje nós estamos vendo o Putin querer invadir a Ucrânia porque ele acha que a Ucrânia ainda é irmã e é parte da Rússia, e isso já não faz mais sentido. Vamos entendendo por que é que o Putin está fazendo isso. Eu quero te explicar. A Rússia, ela não se dá com a maioria dos países, ela é uma das maiores potências do mundo. Ela em armamento é a 2ª maior potência do mundo. Então, quando os países que estão ali ao redor da Rússia começam a fazer aliados com os países do Ocidente, isso começa a gerar um certo desconforto na Rússia, no presidente, porque ele tem medo. E se todos os países ao redor da Rússia se aliar aos países do Ocidente, ou seja, a Rússia vai ficar vulnerável a qualquer tipo de ataque, como se todo mundo tivesse contra a Rússia. Agora, o que tem a ver a Ucrânia? Para entender o porquê que aconteceu especificamente essa guerra que está tendo hoje entre a Ucrânia e a Rússia, a gente precisa saber o que é a OTAN. A OTAN é uma organização que foi sancionada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, para que os países se tornassem aliados contra qualquer tipo de guerra, como aconteceu na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Como assim? Os países, eles se tornando participantes da OTAN, se alguém tentar invadir um dos países participantes, todos os outros vão tomar as dores e vão lá lutar contra esse inimigo, não importa qual país seja. Um exemplo, vamos supor que aqui no Brasil tenha um tratado entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, que são países todos perto,
E aí, vamos supor que um país de fora venha tentar invadir, por exemplo, a Argentina. Ou seja, todos os países que participam da OTAN iriam ter que lutar contra esse país. E foi isso que aconteceu lá em 1947. Tudo isso de medo da Alemanha, porque a Alemanha já tinha feito estrago, já tinha matado milhares, mais de 60 milhões de pessoas. Foi criada essa OTAN. O que significa OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era onde aconteciam os maiores ataques vindo por água. Na época das guerras, eles mandavam os navios paravam nas costas e descia aquela multidão de gente para guerrear. Então, através desse tratado, que todos esses países ali do Atlântico Norte tivessem participado dessa OTAN. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá hoje os aliados da OTAN, os países que estão sendo aliados. E agora em 2008, a Ucrânia cogitou a possibilidade de poder participar da OTAN. Isso gerou algo terrível. Por quê? Porque o Putin ficou desesperado pensando assim, bom, se a Ucrânia se aliar com a OTAN, com todos esses países, a nossa fronteira vai ficar simplesmente vulnerável e os países vão poder invadir a gente aqui com 600 quilômetros. Eles já estão aqui em Moscou, que é o epicentro, que é o lugar onde fica todo o controle da Rússia, fica ali em Moscou. Então o Putin, desesperado para que a Ucrânia não se aliasse a essa OTAN, porque ele acha que a Ucrânia é uma irmã da Rússia e não pode abrir mão para fazer nenhum tipo de relacionamento com esses outros países, porque senão ela vai estar abrindo mão pro Ocidente poder entrar e fazer o que quiser com a Rússia, aquele medo, né, de ter uma guerra e eles ir lá e dominar o país. Isso tá dentro do coração do cara, tá na cabeça do cara, tá gerando todo esse conflito. Então agora ele decidiu mandar as tropas, ele sendo a segunda maior potência do mundo em guerras. A Ucrânia é 5 vezes menor, bombardeou ontem mais de 200 lugares, já morreu mais de 60 pessoas, 20 estão feridas, fora a destruição. Os tanques já estão invadindo e o Putin tá falando assim pros soldados, ó, não reajam não, saiam daí porque a gente vai tomar conta dessa fronteira. E a ideia de Putin é a seguinte, a gente vai tornar a Ucrânia um país unido junto com a Rússia, vai ser como se fosse um único país, sendo que isso não existe mais porque a Ucrânia é hoje uma nação, não tem mais essa possibilidade, vai ter que ser através de guerra para isso acontecer. Os Estados Unidos é um dos participantes dessa OTAN. Eu vou falar para vocês o nome dos países que participam aqui da OTAN. Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. Então, esses foram os países que formaram. E com o passar dos anos, os países ao redor foram aderindo. E hoje já são mais de 30 países. Então, você imagina na cabeça do Putin. Ah, esse povo todo vai se unir, vão tomar aqui a Rússia e a gente vai deixar de ser nação. É uma coisa louca, né? E aí entra também a ação do mal, entra tudo aquilo que a gente já conhece, que vem na cabeça desses caras, assim como foi na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, todos esses caras são tudo loucos, todos loucos por poder, assim como hoje a Rússia é a segunda maior potência, com mais de 6 mil ogivas nucleares. Para vocês terem uma ideia, uma ogiva nuclear que a Rússia tem hoje é 100 vezes mais potente do que a que foi jogada lá em Nagasaki e Hiroshima, que destruiu a cidade. Ou seja, uma daquela destrói 100 vezes mais do que aquela que foi jogada lá e dizimou a cidade. E as pessoas estão doentes, tem câncer, gente com câncer até hoje. Então, com esse contexto histórico, você começa a entender da onde surge toda essa guerra, a maldade. Anos vão se passando e as tensões vão aumentando. Só que hoje, com o avanço de tudo, nós estamos nessas diplomacias, onde tem a ONU, onde tem a OTAN, onde eles sentam para conversar, para dialogar, para que tudo vá bem. Só que de vez em quando aparecem uns caras que perdem a noção da realidade humana e vão começar a acontecer uma catástrofe. Se isso não cessar, vai começar a acontecer algo terrível, porque eles têm poder de fogo para dizimar o planeta Terra. A Bíblia diz que nos fins dos tempos isso iria acontecer, que a gente escutaria guerras e rumores de guerra, mas que ainda não seria o fim. Então a gente já passou por tantas e tantas guerras, já passamos por tanto sofrimento, muitas e muitas mortes acontecendo, e agora, em pleno século XXI, acontecendo uma loucura como essa. Hoje, a gente olhando a Bíblia, dizendo sobre as dores, né, que os fins dos tempos estão chegando e o amor de muitos se esfriaria, a gente começa a ver que a Bíblia não é só mais um livro de história, como muitos dizem por aí, que é algo real, que é algo que está se cumprindo. E nós, como cristãos, temos o dever de orar, clamar e buscar a Deus de todo o nosso coração, porque tem muita gente lá que não tem nada a ver com isso. Você imagina, aqui no Brasil, você tá aí agora, vai assistir esse vídeo, tá dentro da sua casa, onde você estiver, trabalhou o dia inteiro e de repente começa a explodir bomba em cima da sua casa, porque o Brasil tá brigando com um país aqui do lado por poder e por domínio político,
e começa a morrer um monte de gente da sua família, um monte de gente vai morrendo sem ter nada a ver com isso. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Segunda Guerra Mundial e agora vai acontecer de novo a Terceira Guerra Mundial se isso não cessar. Eu li uma frase de um soldado hoje que dizia assim, que muitos jovens que se mataram não tinham nada um com os outros, mas se mataram porque pessoas velhas que tinham coisas um contra as outras não tinham coragem de se matar. Ou seja, quem sofre com tudo isso é a população, é as pessoas que não tem nada a ver com isso. E, infelizmente, as pessoas que trabalham no exército de qualquer país, elas não deveriam ter a coragem de iniciar qualquer guerra, não importa se isso vem de um alto superior. Eu acho que os soldados de qualquer coisa deveria ser para se defender, é óbvio. Mas dar início a uma guerra igual esses soldados com os caças ontem foram lá e soltaram aquele monte de bomba, matando um monte de gente, eu acho que a pessoa não deveria ter coragem de falar, não, eu não vou fazer isso. Se quiser, monta você no avião, vai lá e faz, porque eu não vou ter coragem de iniciar nada, porque você, dentro do seu escritório, tá querendo arrumar briga, porque você acha que você é patriota, você acha que você tem que invadir, eu não participaria disso. O problema é que as pessoas que querem a destruição, que querem a guerra, elas não põem a cara delas lá pra morrer, elas não vão lá na guerra, elas põem os outros pra brigar. E, infelizmente, a humanidade tá à mercê do mal. Então nós temos que buscar a Deus, orar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Porque se isso não cessar, eu não sei o que vai acontecer. Esses homens lá, tanto os Estados Unidos como a Rússia e os maiores países, esses caras têm os bunkers, que são cidades subterrâneas, para eles sobreviverem lá debaixo 30 anos se tiver uma guerra nuclear. Assim como aconteceu aquele BOzinho que aconteceu lá em Chernobyl, a cidade está interditada até hoje, quando aconteceu aquele problema com os reatores nucleares lá. Imagina só se começar a ter uma guerra e os Estados Unidos entrar no meio disso. Os Estados Unidos tem muito mais potência do que a própria Rússia. Se os Estados Unidos vai lá e toma dor porque o Biden já tá louquinho pra arrumar uma treta, louco pra arrumar um rolo e pra dizimar o povo lá, você imagina a catástrofe que vai acontecer. Então o que a gente tá passando hoje é muito sério. Já vem desde lá de trás. Milhões e milhões de pessoas morrendo. E o que eu mais desejo é que a gente possa estar buscando o nosso Deus para que Ele venha ter misericórdia, acampe os seus anjos ao redor daquela cidade, que coloque o Espírito de Deus lá e sua mente desses homens loucos, lunáticos, para que eles parem com isso e para que a paz continue. Porque vivendo com paz já não é fácil, imagina no meio de guerras. E eu, aqui como pastor e como líder religioso, assim como a maioria dos pastores eu tenho visto aí na internet, estamos clamando e vamos clamar para que essa guerra se cesse o quanto antes, para que essa guerra termine e nem comece, porque se isso começar, vai ser uma catástrofe de milhões e milhões de mortes. Que Deus nos ajude e que cada um de nós, você que está assistindo esse vídeo, venha buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento, porque infelizmente a Bíblia tem que se cumprir, as coisas estão acontecendo e nós temos que clamar ao nosso Deus para que isso não seja o fim ainda, para que haja esperança de vida, para que a gente possa continuar com o nosso legado aqui na terra até o dia que o Senhor Jesus voltar. Que Deus abençoe você e esse é mais um vídeo com o Pastor Vini. Fique com Deus e até o próximo vídeo.